Pessoal, a gente agora vai ter uma palestra com dicas para aprender russo, que vai ser dada pela Snezana Masnova. Então, ela é a fundadora do Clube Eslavo, né? Ela tem um pai russo e uma mãe ucraniana, que tem origens na Polônia e Grécia. Ela vivia viajando entre Rússia e Ucrânia, e ela considera os dois países a sua pátria, certo? Agora ela mora no Brasil desde 2006, onde ela ensina esses idiomas aqui, russo e ucraniano, né? Ela também já morou no Japão, também fala japonês. Ela criou uma metodologia para brasileiros aprenderem russo, que inclui gramática e conversação paralelamente. Ela é graduada pela Universidade de Economia Nacional, Contabilidade e Auditoria de Indústria da Construção na cidade de Ternopil, na Ucrânia, e fez mestrado nessa área. Também se graduou na Universidade de Relações Internacionais em Relações Econômicas Internacionais nos idiomas japonês e inglês, na cidade de Kiev. Adora o Brasil e também acha o nosso povo muito simpático. E o hobby dela, que é idiomas, se tornou a sua profissão. Então, com vocês, Snezana. Olá a todos. Meu nome é Snezana Masnova. Às vezes fica um pouco difícil de pronunciar. Então, sempre a primeira aula de russo, aprender como se chama a professora, né? Eu gostaria de agradecer Juliano por ter me convidado para este evento maravilhoso. E ele já contou um pouco sobre mim e como vocês todos são poliglotas aqui, primeiro eu gostaria de saber quem estuda russo aqui nessa sala. O João já conheço, aluno da nossa escola. Agora, aliás, ele já até virou tradutor de russo. Parabéns, João. Você é maravilhoso. Você também estuda russo. Ótimo. Vocês são poliglotas e esse evento é maravilhoso aqui, e eu estou aqui nesse palco, e eu gostaria de, primeira coisa, dizer que eu nunca na minha vida imaginei que eu vou ser poliglota, nunca tinha esse objetivo, e tudo isso se tornou, digamos, espontaneamente. E, por isso, a partir dessas minhas experiências, que eu criei minha metodologia para aprender idiomas, no caso, eslavos, né, que, claro, cada idioma tem suas peculiaridades, e, por isso, a metodologia pode ficar um pouco diferente. Também, nós precisamos considerar se o idioma que vocês estudam é da mesma família que idiomas que vocês já sabem, ou totalmente da outra família, que pode ser as regras e lógica de construção diferente. Mas, então, a minha experiência me ajudou na criação dessa metodologia. Então, para contar mais um pouco sobre mim, que como eu cheguei neste ponto e por que, digamos, minhas dicas para aprender idioma russo pode ser considerada valiosa e também para outros idiomas, e por que eu tenho direito de falar sobre essas dicas. Primeiramente, como eu falei, eu nunca tinha imaginação e objetivo de me tornar poliglota. Na escola, eu estudei inglês, como a maioria aqui estuda no Brasil na escola pública, inglês, então pode me imaginar o nível do meu inglês depois da escola. E depois, como eu vivi na época da União Soviética, a União acabou e nós temos uma experiência um pouco complicada, financeira, povo dos todos os 15 países. Então, a vida me jogou para o Japão. Quando eu cheguei no Japão, eu tinha $10 no bolso, ou seja, cartão para ligar, para usar o orelhão na rua custava $30, eu tinha 10. Então, pode me imaginar, se acontecer alguma coisa comigo, eu nem podia usar o orelhão para ligar para casa, para avisar. E eu tinha minha mala de 23 quilos. Pronto, eu cheguei no Japão para ganhar dinheiro, sem inglês, sem nenhuma palavra em japonês. A única sorte que eu tinha emprego. Emprego com salário muito baixo, foi só $600. E prontinho, sou minha mala para ficar 6 meses sem idioma. E claro que eu precisei me esforçar para não ficar trabalhando minha vida inteira na cozinha, né? Então, em 1 ano, eu consegui aprender japonês. Como? Vocês não vão acreditar, eu estava cantando no karaokê. Isso é muito estranho, eu não tinha dinheiro para professor.
Eu não tinha nenhum livro de japonês, eu não sabia nada sobre gramática. Eu tinha uma amiga, uma velhinha japonesa que gostava músicas tradicionais. Quem estuda japonês deve saber enka, que eles cantam a música nacional japonesa, folclórica. Então, eu cantava com ela. Eu não sabia o que eu canto, eu anotava tudo em russo e depois tentava associar explicações dela para aprender o que eu estou cantando. Assim que eu aprendi japonês. Depois, a vida me jogou para o Brasil. Pronto, eu depois me formei para ser tradutora de japonês e chego no Brasil sem português e eu entendo que eu de novo estou desempregada. E também foi um desafio grande. Agora eu estou falando em português. Claro, eu tenho bastante erros, eu sei, mas isso não atrapalha eu trabalhar no cabine com tradução simultânea, que um trabalho não é muito fácil. Quem trabalha com tradução simultânea sabe que é muito difícil forçar o cérebro, escutar e falar ao mesmo tempo em outro idioma. Então, eu posso dizer que português eu também aprendi em um ano. Por quê? Porque eu estava precisando, de novo, sobreviver e trabalhar e ganhar algum dinheiro para ficar aqui no Brasil. Então, eu só queria contar um pouco sobre mim para vocês entenderem que, digamos, eu tenho direito de dar dicas como aprender outros idiomas, porque eu passei pelo tudo isso, por necessidades de aprender, e assim eu criei minha metodologia. Para dar aulas de russo, como o Juliano falou, eu fui formada na contabilidade e auditoria, e também a segunda faculdade foi Relações Internacionais, que, aliás, foi japonês depois que eu aprendi japonês. Só não tinha papelzinho que eu sei japonês, então eu fiz faculdade. E quando eu cheguei no Brasil, eu entendi que eu não falo português, eu não tenho meus diplomas, eu não tenho dinheiro para legalizar meus diplomas, e isso vai ser tudo demorado, e eu preciso comer meu pão, e também pão de queijo, que eu adoro, agora mesmo. E por isso eu comecei a dar aulas particulares em casa. Eu tinha um bebê, por isso eu não podia ir no trabalho, não tinha com quem deixar, e a única solução para trabalhar foi em casa, com meu bebê rastejando no chão. Então, até agora, eu tenho alguns alunos que lembram a época quando eu tentava explicar regras de gramática russa em português que eu não sabia falar. Posso imaginar que isso foi muito engraçado. Mas, a partir de lá, eu comecei a criar, usando minha própria experiência para aprendizagem, eu comecei a criar a metodologia para aprender russo e também outros idiomas eslavos que depois a gente implantou na escola. Na época, escola não existia, era só eu e minha inspiração de ensinar todos os brasileiros a falar russo, porque português era tão difícil que eu achei que não, mais fácil todos vão falar russo comigo e eu vou facilitar minha vida. Os livros de russo que existem no mercado, eu não posso dizer que esses livros ruins e por isso eu decidi criar livros bons. Não, não é isso. Os livros são maravilhosos, mas todos esses livros são escritos por professores russos na Rússia que dão aulas na faculdade. Então, todos eles são professores da faculdade e esses livros eles são muito bons para alunos que estudam russo lá na Rússia. Ou para alunos que estudam mesmo linguística. Por quê? Porque eles estudam devagar fonética, etimologia da palavra, e tudo isso vai devagar. E, enfim, a pessoa estuda 2 anos de idioma e não fala. Ela consegue ler, entender algumas coisas, mas ela não consegue falar e ela não entende quando fala com essa pessoa russa. Por isso, na época, eu fui convidada para dar curso de extensão na faculdade FIP, que fica aqui em Guarulhos. E, na época, tinha uma filial no metrô Belém. Eu dava aula lá e eu entendi que os livros que existem, que eles não funcionam com brasileiros, porque vocês estão em outro país, vocês não estão no ambiente de falantes russos, vocês não têm prática, o costume de vocês também são diferentes, por isso vocês têm dificuldade de achar amigos russos para conversar na internet, porque isso também não é fácil, e a gente já vai chegar neste ponto, como achar amigo russo na internet para ele falar. E eu comecei devagar a criar este material e agora nós somos Escola Clube Eslavo. Aqui nossa página que foi já desligada.
Agora, as apostilas, nós continuamos sempre melhorar apostilas. Agora tem equipe de professoras, no caso. Aqui um desenho, né, folclórico, mas nossas professoras todas são assim. E agora... E agora, eu não sou sozinha, porque as professoras também são russas, elas também vieram para cá e também têm própria experiência de aprender língua, também tem alunos, por isso agora eu não estou sozinha, eu tenho uma equipe que faz pesquisa, dando aula, a gente sempre tem reuniões, a gente monitora o desempenho dos alunos e nós, cada ano, melhoramos nosso material didático com base dessa pesquisa. Por isso, agora, eu já não posso falar que eu sozinha trabalho com metodologia, né? Porque agora eu tenho minha equipe. Então, agora vamos falar um pouco sobre dicas como aprender russo. De repente, na próxima vez, quando eu vou chegar nesse evento, vai ter mais do que 2 mãos quem estuda russo, porque eu acredito que no Brasil, inglês e espanhol são línguas funcionais, e estudar russo, isso mais para coração, uma língua de literatura clássica, uma língua exótica, e na maioria das vezes, muitos alunos que começam a estudar russo, os parentes, amigos perguntam, russo? Mas para que para você russo? Então, como vocês são poliglotas, eu acho que não precisa dar dicas para vocês como estudar idioma, porque vocês já têm prática. Mas o primeiro que eu quero dizer para estudar russo e qualquer outro idioma que mostrou para minha experiência que o objetivo não pode ser aprender idioma. Porque o que significa aprender idioma? Mesmo que eu falo português, eu não posso dizer eu aprendi idioma. Por quê? Porque se eu vou ser chamada para tradução simultânea de determinado assunto, sei lá, como criar navio espacial, eu não vou conseguir traduzir esse assunto, porque eu não conheço esse assunto. Então, significa... Eu não falo português, na verdade. Então, quando nós queremos aprender idioma, isso não é objetivo. O que significa aprender idioma? Decorar dicionário, assim, isso também é impossível. Por isso, nosso objetivo para aprender mais rápido tem que ser absolutamente outro. E idioma é apenas veículo para chegar para esse objetivo. Então, quando vocês pensam, eu vou aprender russo, para quê? Então, verdade, esses amigos e parentes, eles fazem essa pergunta certa. Mas por que você quer aprender russo? Por isso, muita gente começa e desiste, porque não existe esse porquê. Porque eu quero aprender esse idioma. Por isso, vocês precisam primeiro pensar por que vocês querem aprender idioma. Eu quero aprender para trabalhar com tradução. Então, eu vou pelo esse caminho e língua vai ser apenas meu veículo para chegar lá. Eu quero aprender russo porque eu gostaria de ler livros clássicos. Então, eu vou buscar livros clássicos e russo vai ser apenas um veículo que vai me trazer até esse objetivo. Eu gosto de fotografia, então eu quero buscar os grupos que também, grupo dos fotógrafos, grupos de pessoas que trabalham com Photoshop, não sei. Então eu vou, através de russo, eu vou conseguir achar esses grupos e essas pessoas. Ou eu quero fazer um curso determinado que existe apenas em russo. Assim vocês vão aprender russo rápido. E isso não só russo. Vocês podem perceber que quando uma pessoa fica apaixonada por um estrangeiro, ela aprende língua estrangeira mais rápido. Porque ela não tem objetivo de aprender língua. Ele tem objetivo de conseguir se comunicar com amado, né? E por isso, língua chega sozinha. Porque não tem objetivo de aprender língua. Objetivo tem que ser outro, maior. E língua é apenas veículo que vocês chegam até lá. Outra dica que eu até, como eu sou pessoa antiga, não sei fazer apresentações, né? Eu anoto sempre para mim assim. Alunos ficam acostumados que eu sempre sou com caneta, com mão rabiscada, às vezes testa e sou com lousa. Mas hoje eu fiz para mim assim, um plano para não me perder. Então, depois que a gente cria nosso objetivo, por que nós queremos aprender o russo, nós precisamos criar para si mesmo a nossa meta. Por que nossa meta? Igual como um atleta de esporte. Quando ele trabalha com, não sei, com salto, né? Quando ele pula. Ele não pula para
um lugar vasto, sem nada. Vou me pular, para onde vou pular? Ele faz uma linha imaginária e eu tenho que alcançar essa linha. Então, de novo, nosso objetivo é aprender russo, mas nós precisamos pensar, isso vai ser apenas minha terapia? Eu estou curtindo o alfabeto, eu estou curtindo essas letrinhas estranhas, então vou ficar assim me se divertindo, porque isso é minha terapia psicológica. Ou vocês querem aprender mesmo? Por isso, a gente precisa criar outro objetivo, meta. Quando que eu vou começar a falar russo? Para manter nossa conversação cotidiana, nós precisamos cerca de 500 palavras. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, ela consegue falar. Ela consegue falar usando apenas 500 palavras. Então, vocês podem pensar, eu quero me tornar criança de 4 anos, mas eu não preciso esperar 4 anos, porque criança ainda precisa aprender como mexer com língua, né? Como se comunicar, mas vocês já são adultos. E por isso é bom criar esse objetivo, criar essa meta e criar o que eu consigo aprender por dia. Se nós podemos considerar que por dia nós vamos aprender 10 palavras, na verdade, em 50 dias nós podemos se tornar uma criança de 4 anos para se comunicar com assuntos cotidianos. Claro, nós vamos ter problemas com gramática. Por quê? Porque criança pega essa gramática naturalmente no caminho. Nós não vamos ter essa gramática. Mas mesmo usando infinitivos e tentando se expressar, que depois devagar nós vamos lapidar nosso idioma, na verdade, nós podemos considerar que em 3 meses nós conseguimos... Tudo bem, 50 dias não é 3 meses, mas tem sábado e domingo. Precisa também descansar um pouco. Em 3 meses, na verdade, nós conseguimos falar russo usando assuntos cotidianos. E eu recomendo para vocês, se vocês decoram 10 palavras por dia, entre essas 10 palavras por dia, para ser pelo menos 3, 4 verbos, o resto substantivos, adjetivos, dentro de um contexto determinado. Ou seja, não pegar dicionário e decorar palavras do dicionário, decorar sobre assunto determinado. Vocês querem ler livros clássicos de russo? A gente considera isso um verbo só, né? Porque isso, na verdade, vocês, em português, vocês têm conjugação. Como a gente não tem tantos tempos de conjugação, nós temos apenas 5. Então, por isso, 2 são do verbo perfeito, os 3 do imperfeito. Então, na verdade, não é tão difícil. Por isso, nós podemos considerar que precisa 3, 4 verbos para conseguir juntar esses substantivos e adjetivos que nós vamos estudar. E assim, em 3 meses, vocês vão conseguir se tornar uma criança de 4 anos, falar sobre assuntos cotidianos, e mesmo que o objetivo é ler livros clássicos, fazer faculdade de medicina, os objetivos de adultos, mas vocês precisam começar com assuntos cotidianos. Então, o que é isso, assunto cotidiano? Contar como é seu quarto, contar sobre você, contar o que você vê ao redor. Então, vamos começar pelo vocabulário, daquilo que vocês conseguem encontrar ao redor de vocês, igual como criança que pega vocabulário, porque ela pega só aquilo que ao redor de vocês. Se meu filho, agora ele tem 12 anos, ele é fluente em russo e ele estuda mais 2 idiomas, alemão e inglês. Nossa, coitada do meu filho. Mas ele, quando ele escuta contos folclóricos russos, eu posso dizer para vocês, mesmo sendo fluente em russo, ele não entende muitas palavras. Por quê? Porque ele nunca viu framboesas, cestinho do urso que fica catando essas framboesas. Então, esse vocabulário, na verdade, na vida cotidiana dele é absolutamente inútil e nós não podemos usar esse vocabulário para aprender língua. Por isso, vamos começar por vocabulário que nós usamos todos os dias e assim vocês vão conseguir, em 3 meses, se tornar uma criança de 3, 4 anos para conversar. Próximo ponto. Vocês precisam escolher uma metodologia eficaz, caso vocês estudam na escola, ou mesmo caso vocês estudam sozinhos, vocês precisam considerar todos esses pontos. Primeiro ponto, leitura e vocabulário, que sempre fica super tranquilo para todos os brasileiros ou outros estrangeiros que estudam língua, porque nós começamos a aprender a partir de leitura. Então, porque nós somos adultos, nós somos mais crianças que aprendem língua de outra maneira de associação. Então, leitura fica super tranquilo.
A segunda parte, que fica já mais difícil, a audição e fala, ou seja, a conversação, conseguir se expressar e conseguir entender o que os outros falam. Para isso, nós precisamos arrumar amigos russos. Quem estuda russo já conseguiu arrumar amigos russos na internet? Bastante? Já 4, ótimo. Mas vocês perceberam que quando vocês se inscrevem para amigos russos, ainda não amigos, né? Amigos, digamos, potenciais, os brasileiros normalmente escrevem: Oi, tudo bem? Só para vocês saberem, os russos nunca vão responder nada, porque isso é muito estranho. Os russos são mais conservativos, mais fechados e normalmente conversam com pessoa que ou eles já conhecem na vida real ou então essa pessoa tem um assunto interessante. Então, quando vocês falam para a pessoa, oi, tudo bem? Os russos não vão responder porque, tipo, e aí, o que você quer de mim? É a mesma coisa que vocês na rua falam para uma pessoa, oi, tudo bem? E a pessoa vai se estranhar e vai continuar o caminho. Por isso, para conseguir amigos russos, eu aconselho entrar na rede social e encontrar grupos de interesse de vocês. Eu gosto de culinária, então eu vou achar um grupo que faz publicações sobre receitas, ou, não sei, eu gosto de turismo, então eu vou achar um grupo onde compartilham lugares turísticos e conversam entre si. E assim eu vou conseguir arrumar amigo. Por quê? Porque eu vou ficar escrevendo comentários debaixo das publicações dessa pessoa. Eu vou tentar puxar assunto determinado que a pessoa pode ser interessada de conversar com você e não apenas escrever oi, tudo bem, porque isso, na verdade, até às vezes assusta. Eu moro já no Brasil há 13 anos, por isso agora é tranquilo. Quando a pessoa escreve oi, tudo bem, eu só respondo oi, como posso ajudar? Mas eu posso dizer para vocês que uns primeiros 3 anos, para mim, foi muito estranho quando alguém escrevia para mim oi, tudo bem. Porque para russo, pergunta tudo bem, isso significa que a pessoa realmente está interessada como você é. Porque para brasileiro, oi, tudo bem? Tudo bem. Isso tipo um padrão de pergunta e resposta, como um cumprimento. Para russo, se alguém pergunta oi, tudo bem, russo realmente começa a contar como ele está. Tipo, para brasileiro, você está louco? Eu não queria saber nada disso. Mas como assim? Você perguntou, então eu estou te contando. Não está muito bem, porque meu gato ficou doente, meu filho não estuda bem, eu preciso mandar ele para fazer um curso. Então, primeiro, quando vocês realmente não querem saber nada como essa pessoa está, não pergunta para russo tudo bem, só cumprimentam. Aí, se vocês querem saber realmente, vocês perguntam, mas quando uma pessoa que vocês não conhecem escreve e pergunta, oi, tudo bem? A gente estranha porque a gente pensa, por que pessoa que eu não conheço quer saber da minha vida? E por isso nós não respondemos, porque isso é totalmente estranho. Mas quando vocês vão procurar amigos através dos interesses em comum, eu vi, você publicou essa receita, você pode contar um pouco mais, porque no Brasil tem uma receita parecida, blá, blá, blá. Então, assim, a pessoa vai começar a conversar com vocês e não vão achar que vocês são estranhos. Assim, vocês vão começar a arrumar amigos. E com esses amigos, vocês vão conseguir começar a praticar russo. Claro, vocês vão usar Google Tradutor, vocês vão tentar se virar em inglês, mas tentam evitar inglês, porque também, pelo que eu vejo, muitos alunos nossos falam que quando eles encontram amigos russos para praticar russo, os amigos russos começam a usar eles para praticar inglês. Por isso, vocês precisam também puxar assunto para a parte de vocês e começar a praticar russo. Então, como eu já falei, muito importante que vocês prestem atenção, leitura, vocabulário, parte de escrita, na hora que vocês vão se comunicar com amigos, vocês vão ter que escrever uma frase, e esse amigo tem que entender essa frase, por isso ela tem que ser escrita correta. Vocês precisam prestar atenção naquilo que o amigo está escrevendo ou naquele artigo que vocês estão lendo. Sempre prestar atenção na construção, porque nossa lógica é um pouco diferente da lógica do português. Então, às vezes, a construção pode ser traduzida absolutamente estranho para português, por isso sempre prestar atenção. Comunicação, audição, também sempre precisa escutar algumas coisas. Aí agora surge a pergunta, o que escutar? Muitos alunos falam bem no início, eu quero assistir filmes.
Não, tá ótimo, assistir filmes. Mas eu aconselho assistir filmes mais ou menos depois do nível A2. Por quê? No início, vocês podem escutar música. Música é ótimo, música relaxa, música cria nosso humor durante o dia, né? E na música tem refrão, geralmente, que fica repetindo. Então, como nós falamos, nós temos um provérbio, repetição é mãe da aprendizagem. E por isso esse refrão vai ajudar. O que significa assistir filme? Assistir filme é uma prática muito boa, mas para iniciante assistir filme apenas passa tempo. De um filme que vocês vão assistir durante 2 horas, vocês pegam 3 palavras. Então, estudar 2 horas para aprender 3 palavras é a mesma coisa que vocês decidiram, eu vou fazer academia, vocês chegaram na academia e falam para personal trainer, eu vou querer pegar aquela barra com 5 rodas, porque eu quero tirar uma selfie levantando. E ele vai falar, você é louco? Você vai quebrar sua coluna. Mesma coisa russo. Vocês vão começar a aprender, vocês começam da parte leve. Não começam a assistir filme. Filme, tudo bem. Vocês só curtem tempo, mas vocês não vão ter efeito. Se alguém tem muito tempo para se divertir, ótimo, pode assistir. Mas começam com parte leve. Começam a escutar música. Tentam traduzir refrão, porque assim vocês vão ficar escutando esse refrão e vocês vão pegar jeito e até vocês vão pegar já a frase pronta e vocês vão começar a entender como nós juntamos palavras. Tentam ler aqueles... às vezes isso fica um pouco, sei lá, até ridículo, mas podem ler aqueles status inscritos nas imagens engraçadas, porque pelo menos eles são curtinhos e não é um filme. Mas, claro, quem tem tempo de ficar 2 horas assistindo um filme para aprender 3 palavras, também pode. A partir do nível A2, vocês já... pode assistir filme, porque assim já vai ficar uma utilidade. Você já tem uma base de vocabulário, você já tem uma base de gramática, vocês conseguem entender uma parte, então desse filme vocês vão pegar bastante vocabulário novo que vai ser bem útil. Mais uma parte em russo que é muito importante é gramática. A gente ensina os alunos e frequentemente nós recebemos alunos que falam: eu quero aprender russo, mas eu não quero aprender gramática, eu quero só falar. Em inglês, até que funciona. Nós pegamos só verbos get e take, depois as partículas, e nós conseguimos se virar. Em russo, infelizmente, não funciona assim, porque nós não temos ordem de palavras determinada na conversação. Quando isso é uma tese, um artigo técnico, até que tem ordem de palavras mais ou menos do português ou inglês, porque os adjetivos vão na frente do substantivo. Mas quando isso, uma conversação, um conto, uma descrição lírica, nós não temos ordem de palavras. Então, enquanto em português vocês falam, o menino conhece essa menina. Sempre vai ser assim. Nunca ninguém vai falar, conhece menino, menina, menino, menina conhece, porque vai ficar uma mistura que não dá para entender. Mas, em russo, nós falamos dessa maneira. Por quê? Nós temos declinações. Declinações, alguém estuda alemão, latim... Então, muita gente já sabe o que é declinações. Para quem não sabe, nós mudamos a terminação da palavra. E, de acordo com essa mudança da terminação da palavra, define-se o papel dessa palavra na frase. Então, essa palavra é um lugar, ou essa palavra é um objeto direto, ou essa palavra é uma direção. E, por isso, nós não temos ordem de palavras. Nós podemos falar, menino conhece essa menina, e nós podemos falar, essa menina conhece menino. Só que essa menina vai ter terminação diferente. E por isso, falando, nós vamos entender que isso não é sujeito, que isso é objeto direto. E por isso, a frase menino conhece uma menina, na verdade, tem 6 jeitos de falar. Porque cada vez nós podemos mudar do próprio jeito. Porque também, quando nós falamos em russo, geralmente aquilo que nós queremos destacar, nós colocamos ou no final da frase ou no início da frase, para destacar mais, para dar uma ênfase. Por isso,
Infelizmente, gramática, mesmo sendo tão chata, mas é muito importante para aprender russo, senão vocês vão ler um texto e vocês não vão entender simplesmente o diálogo, porque tudo vai ficar bagunçado e fora da lógica do português. Então, gramática é muito importante por causa das 6 declinações. No início, todos sabem só nominativo, porque assim que nós encontramos palavras no dicionário, o resto precisa estudar. E para estudar, eu também aconselho pegar uma tabelinha com todas as terminações e pegar todas as situações dessas declinações. E, quando vocês estão lendo frase, vocês conseguem devagar ver como mudou terminação. Porque, às vezes, alunos começam a estudar. Claro, no início tem que estudar um por um. Mas depois, alunos começam a estudar. Primeiro 3 meses eu vou estudar caso acusativo, depois 3 meses eu vou estudar caso dativo. Ou seja, quando eu chego no instrumental, eu já não vou lembrar nem acusativo nem dativo. Por isso, precisa estudar tudo em construção, em uma frase, em conversação, dentro do texto e nunca quebradinho, parte por parte. Por isso, assim que vocês já vão ter noção o que isso declinações, tentam pegar textos, tentam traduzir e tentam se comunicar, porque gramática, parte mais complicada, mas é muito importante e precisa colocar gramática no primeiro lugar para aprender russo. Claro, quem estuda na escola fica mais fácil, porque o professor fica dirigindo, conduzindo vocês pelo caminho mais fácil e por isso facilita. Por isso, no caso de russo, também mais uma dica, para chegar pelo menos no nível A1, eu recomendo, mesmo que poliglotas já têm prática de estudar como autodidata, para até chegar no nível A1, eu recomendo pelo menos de vez em quando fazer aulas avulsas, para tirar algumas dúvidas. Por quê? É muito importante, desde o início, aprender correto. Por quê? É mais fácil encher copo de água limpa do que encher copo com água com areia e depois pegar areia para fora. Mesma coisa quando a gente recebe um aluno que aprendeu desde o início errado, mesmo que ele tenha nível A2 ou B1, fica difícil de corrigir ele e ele não consegue passar na prova de proficiência por causa daqueles pequenos errinhos que deveriam ser corrigidos, na verdade, bem desde o início. Por isso, até chegar no nível A1, eu recomendo, de vez em quando, pegar algumas aulas avulsas com algum professor, mas isso não pode ser tipo um nativo, porque nativo, às vezes, não consegue explicar por que é assim. Tem que ser um professor mesmo que consegue explicar correto a parte de gramática e pegar algumas aulas avulsas para, desde o início, aprender correto, em vez de depois ficar corrigindo erros, porque depois fica bem mais complicado. Também muito importante de praticar todos os dias. Praticar todos os dias para poliglotas é um pouco complicado, porque vocês estudam vários idiomas e às vezes vocês pensam, que idioma eu vou hoje praticar, né? Mas no caso, quando vocês começam a estudar russo, russo eu posso comparar com alemão, porque ele também é um pouco difícil por causa dessas declinações, verbos de movimento, que nós temos 12 verbos de movimento. Quem estuda russo pode já saber que tem unidirecional, multidirecional, perfeitos e imperfeitos, e por isso tudo confunde muito, por isso muito importante praticar todos os dias 15 minutos. Como praticar? Como eu já falei, escutar música. Muita gente fala, eu não tenho tempo de praticar. Ótimo, trocam celulares para russo. Podem trocar GPS para russo, mas antes disso eu aconselho decorar palavras à direita, à esquerda e os restos. Mas realmente nós temos bastante alunos na escola. Quando eu sento no carro do aluno e escuto o GPS em russo, eu fico muito feliz o caminho inteiro. Então, às vezes, quando me perguntam por que você decidiu dar aula de russo, eu falo porque português está difícil e eu quero que todos falem russo. Então, agora, os alunos fazem essa brincadeira. Eu sento no carro e eles falam, aqui tudo russo, música russa, GPS russo, tudo ótimo. Pode então, também tentar colocar Office no computador também em russo, que também vocês vão pegar jeito, porque quem trabalha com o pacote Office já sabe onde o que fica. Então, normalmente, ninguém fica lendo, já automaticamente clica com o mouse. Então, quando o pacote vai ficar em russo, vocês também vão pegar algumas palavras em russo.
Vocês podem também, esses amigos que vocês vão conseguir criar na rede social, vocês também podem criar costume que, de manhã eu converso 5 minutinhos, alguma coisa durante o café da manhã, porque todos ficam na rede social na hora de café da manhã, eu sei, e por isso podem usar esse tempo para praticar para uma coisa mais útil, né, para objetivo. Também vocês podem, por exemplo, quando eu estudava na faculdade, segunda faculdade, nessa faculdade eu sou depois da escola pública. Então, mesmo que na época soviética a escola pública foi ótima, mas o inglês foi péssimo, porque, claro, na época soviética todos têm que falar só russo e outros idiomas apenas adicional. Então, quando eu entrei na faculdade, já segunda, faz tempo que não existia a União Soviética, e essa faculdade, por ser particular, lá tinha somente alunos depois das escolas particulares, especializadas em inglês. Então, lá eu me sentia tipo um patinho feio, porque eu tinha grande dificuldade, porque as palestras eram em russo ou ucraniano, mas todos os seminários e aulas eram só em inglês. Então, pode me imaginar como eu estava sofrendo lá. Então, eu criei costume de estudar determinado vocabulário que eu tenho dificuldade através dos post-its. Então, eu colava, por exemplo, vocabulário de análise financeira nos post-its vermelhos, nessa parede. Então, no caso, claro, nós aprendemos com assuntos cotidianos, mas eu precisava estudar mais parte técnica. Então, nessa parede, vocês podem colocar post-its amarelas com, sei lá, comida que vocês não conseguem decorar. Na outra parede, vocês conseguem colocar nos post-its verdes determinados assuntos, membros da família que eu não consigo decorar. Ou seja, não precisa colocar todos os membros da família, apenas aqueles que vocês não conseguem decorar. Também, para decorar as palavras, vocês podem pegar um bloquinho de notas pequenininho e escrever 3 palavras numa página. Sabem como tem flashcard? Mas nós não conseguimos levar todos os flashcards, então vocês podem escrever numa página 3 palavras em russo e, na virada, essas mesmas 3 palavras em português. Eu não aconselho escrever mais do que 3, porque não funciona. Colocam 3. Quando vocês estão de ônibus, indo para um lugar de metrô ou numa fila gigantesca no banco, vocês podem tirar bloquinho de notas e ficar listando. Essas 3 palavras agora eu sempre sei, então vou arrancar uma folhinha. Claro, agora no celular já tem bastante também programas, quem sabe, tem grupos que compartilham quais programas são úteis. Então, tem bastante programas que pode aprender através dos flashcards, o vocabulário. Mas, como eu falei, eu sou pessoa mais antiga, né, e ando com cadernos. Por isso, muitos alunos gostam desses bloquinhos, porque quando o adulto fica anotando, ele memoriza melhor. Às vezes, até nós lembramos, nossa, eu anotei isso 3 páginas atrás, do lado direito embaixo. Mas o que eu anotei, eu não lembro. Por quê? Porque nós anotamos bastante e nos memorizamos. Por isso, quando vocês vão anotar essas palavras sozinhas, vocês vão decorar bem mais rápido do que através dos programas no celular. Além disso, eu também gostaria de falar, isso não é apenas para o russo, para qualquer outro idioma. Muito importante, estudando idioma, também aprender a parte de costume. Por quê? Nós estudamos idioma apenas para falar idioma, mas nós não sabemos costume e nós podemos ter depois contato com os nativos, nós podemos procurar emprego, nós podemos entrar na faculdade, nós podemos, não sei, casar com um russo ou uma russa e depois entrar na situação de confusão. Por isso, quando vocês estudam idioma, muito importante, paralelamente, a partir do início, aprender costumes. Vocês vão dar risada, mas quando eu conheci primeiro brasileiro na minha vida no Japão, numa balada, e ele me deu beijo, eu dei tapa. Realmente, ele virou depois meu amigo, porque no costume de russos não tem isso que homem que não conhece mulher, ele fala oi e dá o beijo. Isso tipo, nossa, o que ele quer de mim? Então, foi uma reação natural, espontânea. Depois, nós tornamos amigos. E ele sempre me chamava de selvagem russa, mas tudo bem. Depois, eu já sabia sobre esse costume que os brasileiros dão o beijo, mas quando eu cheguei no Brasil, depois passou acho que 2 semanas, eu não falava português, só sabia, tipo, obrigada de nada e algumas palavras que eu não conseguia pronunciar, porque na nossa língua não tem esses sons. Foi um casamento.
Quando todos começaram a sair, eu fiquei sozinha nesse momento, e todos começaram a sair, eu não entendo ninguém, e todos abraçam e me beijam. Vocês podem me imaginar o que eu poderia pensar nesse momento. Um monte de gente que não me conhecem começam a se abraçar e beijar. O que eles vão fazer agora aqui? Eu comecei a chorar e fugir para o banheiro. Agora eu moro já 13 anos no Brasil. Eu abraço todos e beijo. Eu adoro brasileiros. Mas nunca fazem isso com russos. Porque... Oi? Pode falar? Esse costume de político surgiu na época da União Soviética, porque um presidente beijou outro cara, então isso virou tipo assim. Por quê? Na Rússia, na verdade, a família se beija 3 vezes. Por isso, às vezes, quando eu encontro amigos do Rio, eu dou beijo uma vez, como em São Paulo, a pessoa já estende para a segunda vez, aí fica meio estranho. Aí eu já beijo a terceira vez, porque os russos, a família se beija 3 vezes. Então, a pessoa que você beijou é apenas aquele que da sua família, da sua sangue, seu próximo. Então, como o Partido Comunista considerava-se da mesma sangue, são irmãos, então foi aquele beijo de irmãos mesmo. Mas os estrangeiros interpretaram isso de várias maneiras e surgiu aquela imaginação que os russos se beijam, mas os russos não se beijam. Pode falar? Então, o beijo, somente amigas próximas que dão beijo. Por exemplo, eu posso dar beijo no meu amigo, sei lá, amigo da infância, aquele amigão que eu não vi ele faz tempo, eu posso ver ele, abraçar e dar beijo nele, mas se no outro dia eu encontro ele, eu vou falar para ele apenas privet e não vou dar mais beijo. Isso é estranho para brasileiro, mas porque a gente, beijo é uma emoção muito forte. E as amigas podem dar beijo. No trabalho, ninguém dá beijo. Quando eu chego no trabalho, eu trabalho com professoras, todos nós somos amigos, mas quando eu chego no trabalho, a gente apenas se cumprimenta e pronto, vai todos para suas salas. Nós temos uma secretária, que ela é brasileira, eu acredito que ela estava sofrendo primeiros 6 meses entre nós. Manda! Sabe, tem aquele programa de zoeira que alguém entra lá no Face e começa na frente de todas as escrever. Pode me aproveitar. Então, nossa Beatriz brasileira, eu acredito que primeiros 6 meses ela estava sofrendo conosco, porque isso é muito complicado para brasileiro, quando entra a pessoa com quem você trabalha e fala para você, oi, e vai para a sala. E a pessoa pensa, nossa, o que isso aconteceu? Eu fiz alguma coisa mal ou ninguém gosta de mim? Aí depois chega uma festa de aniversário, nossa, todos se abraçam, dão risada, todos ficam felizes, comem bolo, nananá. Depois, no outro dia, a pessoa chega, oi, e vai para a sua sala. E ela, de novo, não entende. Não entendi, ontem foi tão legal e hoje de novo a mesma coisa. É que, na verdade, é muito importante saber costume, porque quando os brasileiros começam a trabalhar com russos, eles começam a se sentir no início incomodados, ou às vezes tem gente que fala, eu acho que ninguém gosta de mim, mas na verdade não tem nada a ver. O João, você foi para a Rússia, né? Você já passou, deve ser, pela essa experiência. Não, os russos não são assim, como pessoas pensam, que são rígidos, eles nunca ficam sorrindo, eles ficam bravos. Não, eles não são assim. Apenas nós temos determinado lugar para determinado comportamento. Então, quando eu estou numa festa com amigos, eu vou sorrir, eu vou dar beijo somente nas amigas, nos homens eu não vou dar beijo, somente falo oi, eu não vou apertar a mão dos meus amigos homens, porque eu aperto somente no trabalho, quando uma situação oficial, então vou falar apenas oi, mas quando eu vou chegar no trabalho, eu não vou sorrir, porque isso fica estranho, sorrir no trabalho. Já para brasileiros, nossa, todos os russos são bravos ao redor de mim, por isso também é muito importante. Muito importante saber que no final de uma carta que vocês mandam, não pode colocar também beijo, abraço, porque isso também é apenas para pessoas próximas. Então, normalmente, nós colocamos da свидания, como até mais, ou no caso, se carta oficial, para amigo, claro, colocamos пока, tchau, carta oficial, colocamos com respeito e nome, mas nunca colocamos abraço e beijo, porque isso também, depois eu vejo no grupo dos professores,
para brasileiros, que eles, aqueles que acabaram de chegar no Brasil começam a dar aula, eles acham que todos os alunos querem invadir a vida particular dos professores, porque todos colocam abraço, beijo, minha flor, eu não consigo amanhã ir para a aula. Tipo, dá muito medo. Depois, claro, eles se acostumam, porque enquanto os brasileiros têm que acostumar para costumes dos russos, os russos também têm que se adaptar aqui para os brasileiros e também não levar todas essas cartas de maneira estranha. Então, para concluir as minhas dicas, só vou falar para vocês que russo não é tão complicado. Se vocês vão praticar bastante, encontrar amigos e seguir as regras de comportamento dos russos para não afastar eles, vocês vão aprender russo rápido. E, na verdade, em 2 anos de estudo, vocês já vão conseguir trabalhar como tradutores, trabalhando com texto. Claro que a parte de tradução oral, simultânea ou consecutiva, fica mais difícil. Simultânea é pior ainda, né? Mas a parte de textos, estudando 2 anos, vocês conseguem já se tornar tradutor por escrito e traduzir de russo para português, ou seja, língua de vocês, ou se tem alguns estrangeiros para outras línguas de vocês. E desejo para vocês boa sorte. Espero que na próxima vez alguém já vai acrescentar mais um idioma na listinha dos idiomas. Desejo para vocês muitas conquistas e que cada novo idioma abre novas portas na frente de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Snezana. Foi excelente a palestra, muito animada. Vocês têm alguma pergunta? Agora tem muitas perguntas. Ok. Oi, tudo bom? Eu tenho uma dúvida em relação à cultura, na verdade, não é bem o idioma. Por 2 ocasiões, eu viajei com 2 moças russas que nunca se conheceram e têm personalidades diferentes, mas eu queria saber se o que aconteceu especificamente foi choque cultural ou que eu tive azar mesmo. Porque, assim, a primeira, a gente estava indo num lugar bem isolado, lá em São Tomé das Letras, né? E aí a gente tinha mais ou menos o mapa do tesouro de como chegar na casa. Só que estava tudo meio decodificado. Eu não tinha certeza de cada detalhe. E nossa, isso já me assusta. E aí, exatamente, ela ficava me cobrando. Você não tem certeza? Eu disse, não, mas eu estou seguindo tudo direitinho. Eu disse, não, mas você não tem certeza, não está perdido no mapa. Eu disse, não, calma, vai dar certo. Aí eu disse, vocês brasileiros são loucos. Aí, quando a gente chegou lá no lugar, eu comecei a confraternizar com a galera e ela entrou no quarto. Aí, de repente, eu vi ela pulando a janela e foi embora. Acho que primeiro eu preciso perguntar onde vocês chegaram. Não, mas... Porque o início da conversa, tudo que você contou, eu já quero pular pela janela. Eu acho que é uma coisa de cultura mesmo. E uma outra ocasião que aconteceu é que eu estava lá em Curitiba, inclusive foi o Marton, que organizou o Clube Poliglota de Recife há muito tempo, que me recomendou o contato dessa moça. E aí ele falou assim, tem uma moça chegando em Curitiba aí da Rússia, ajuda ela. Aí eu, tá certo. Comecei a falar com ela no WhatsApp. Ela falou, eu tô com fome. Eu disse, eu tô num restaurante aqui, R$8 à vontade, vegano. Você não é vegetariana? Aí disse, Onde é que você tá? Tô no shopping tal. Ficava a 3 quadras. Aí eu falei, pode vir, essa é a localização. Aí disse, não, vem aqui me buscar. Aí disse, moça, você não é viajante? Aí ela começou a falar assim, vocês brasileiros não são cavalheiros. Até dá medo de contar sobre essa parte da minha imaginação, porque tem muitos homens, acho que os homens vão ter que tampar ouvidos, e as mulheres todas vão mudar para a Rússia depois. Tá bom, vou contar para vocês um pouco dessa costume. Mesmo que o mundo inteiro acha que a Rússia, por ser país comunista por muito tempo, então deve ser lá, tem movimento das feministas e todas as mulheres lá pegam aquele dispositivo de quebrar asfalto e carregam tronco de árvore nas costas. Mas isso apenas é uma imaginação dos estrangeiros, porque na época soviética foi muito popular colocar esses pôsteres de motivação para a pessoa se sentir sempre forte, para a pessoa nunca, por exemplo, chorar na frente de todos, homem não pode, mulher tem que ter comportamento esse. Então a gente sempre vivia nas determinadas regras, mas mesmo assim a gente não tem nenhuma gota de feminismo. Nós
mulheres da Rússia são machistas. Realmente. Por isso, quando eu cheguei no Brasil, para mim ficou muito estranho que homens brasileiros nunca dão flores. Alguém aqui nessa sala, entre homens, já deu para a mulher flores assim, do nada, sem aniversário, Dia das Mães ou nada. Foi, comprou e trouxe flores. Bravo, você russa. Nós temos muito pouco. Isso é uma coisa muito rara. Outra coisa, na Rússia, quando homem e mesmo sendo amigos, por exemplo, agora eu passei 2 meses na Ucrânia e na Rússia. Quando eu encontrava meus amigos e a gente ia no restaurante, eles são amigos, mas eles são homens e eles não deixaram pagar minha conta. Para mim, que passou já desde 2000, eu estou no exterior, eu passei 6 anos no Japão e já 13 anos estou aqui. Eu já me desacostumei, eu já me virei uma alienígena, que mesmo assim às vezes ainda eu me sinto um pouco incomodada, mas do outro lado lá eu já também me sinto incomodada. E por isso, para mim, isso já estava muito estranho. Como assim ninguém deixa eu pagar conta? Porque a gente tem essa parte que homem sempre tem que tomar atitude, homem é um apoio, homem é um pilar. Então, se o homem ligou porque ele quer encontrar com essa moça, ele tem que ir e buscar ela mesmo que ele é amigo. Não tem jeito. Isso. Para amigas não precisa levar flores, tá? Porque você vai assistir, só vai você mesmo. Pode falar. Здравствуйте. Здравствуйте. Você falou alguns casos gramaticais. Uma das dificuldades que eu comecei a ter estudando russo justamente são os verbos de movimento. Qual o conselho que você tem para aprender para que nós, brasileiros, que não temos esse paradigma, aprendamos mais rápido? Na verdade, vocês precisam associar com português. E por isso, claro, eu poderia agora dar aula, né, de russo, mas fica mais fácil, eu te mando depois link e você apenas com essa explicação já vai entender. A gente sempre tem que associar com o próprio idioma, então não ficar lendo assim, como geralmente nos livros tem, conjugação do verbo unidirecional, multidirecional, nos todos os tempos, você não vai conseguir aprender assim. Pega com cada verbo, tempo passado perfeito, passado imperfeito, presente, blá, 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 e compara com o próprio idioma. Quando você compara com o próprio idioma, aí liga aquela lanterna na cabeça. Nossa, verdade! E você vai conseguir. Mas depois, qualquer coisa, entra no Clube Eslavo, manda mensagem, me manda link sobre verbos de movimento. Aqui mesmo tem, acho que entre vídeos, mas para não procurar, eu te passo e você pega rápido. Não é tão difícil. Oi. Me chamo Andréa, boa tarde. Prazer. A minha avó era hiper, plus, maxi, ultra poliglota. E eu herdei 200, 300, 400 livros de idiomas. Deve ter lá uns 30 russos, mais ou menos, só isso. E eu gostaria de saber se... Ela já faleceu faz um tempo. Eu gostaria de saber se houve alguma mudança, como aconteceram no Brasil, mudanças ortográficas, ou seja, se há alguma coisa que eu possa aproveitar desses livros didáticos. São bilíngues, são só em russo? Sim, depende de que ano, mas eu acredito que esses livros são depois dos anos 40, né? Por isso pode ficar tranquilo. Porque a última reforma foi em 2017 e foram abolidas algumas letras do alfabeto cirílico, mas a partir daí não tinha mais nenhuma reforma, tudo do mesmo jeito, ficou tranquilo. A única coisa que tem letra Yo, essa parecida com com trema, com 2 pontinhos, que às vezes some essas pontinhas, volta essas pontinhas, porque na verdade elas não são obrigatórias, mas para estrangeiros acho que é muito importante. Então até os filólogos e os professores sempre têm essa discussão, mas ninguém nunca coloca uma regra determinada. Somente essas 2 pontinhas que pode aparecer ou sumir, depende na verdade da editora. Mas o resto você pode aproveitar para estudar esses livros. Nada. Obrigado. Então, com isso terminamos a palestra aqui da Snezana. Muito obrigada. Спасибо.